Às vezes tu te pega dificultando na sua vida uma decisão que, olhando de fora, é uma coisa bem simples, às vezes uma bobagem, às vezes você tem até vergonha de falar para outra pessoa, né? Puxa, eu tô adiando de tomar essa decisão, eu tô adiando de fazer tal coisa. E talvez você seja um procrastinador. Quanto a gente escuta falar, né, sobre a procrastinação? Eu confesso que eu tenho essa tendência, que é algo que eu preciso estar sempre trabalhando na minha vida, né? Que é a procrastinação, que é aquela coisa da gente deixar para amanhã. E às vezes é por uma insegurança, dependendo da decisão que a gente tem que tomar, a gente vai adiando por medo, por insegurança. A gente às vezes a gente se sente incapaz de realizar alguma coisa, e às vezes essa coisa é tão simples, né? Só que a gente vai se colocando bloqueios, né, na nossa cabeça, a gente vai se sabotando, enfim. Será que eu estou falando com alguém que também tem uma tendência a procrastinar, a ir adiando as coisas? Às vezes a gente também é tão perfeccionista que a gente espera agir quando as coisas estão perfeitas. E nisso, essa oportunidade aqui de estar desenvolvendo os vídeos, fazendo os vídeos aqui no canal, eu tenho trabalhado em relação a isso, porque eu me vejo uma pessoa um pouco perfeccionista, um pouco de fazer cobrança para mim mesma. Mas aqui, às vezes a gente não fala muito bem, né? A gente se expõe, às vezes da forma que a gente não gostaria, assim, de alguma palavra até errada que a gente fala, alguma coisa errada. Ou às vezes a gente não tem tanto uma habilidade de se expressar, ou não tem, né, uma habilidade de fazer ali uma arte tão bonita na capa do vídeo. E tu vai te expondo, tu vai desenvolvendo essa compreensão com os teus limites, né? Esse respeito com o teu limite e vai pensando assim, não, tudo é um processo, o importante é fazer cada coisa no seu momento. A gente vai desenvolvendo um respeito com a gente mesmo muitas vezes, né? E saindo daquela procrastinação, saindo só daquele campo das ideias. Eu quis passar esse exemplo, pessoal, para vocês, porque é bem assim mesmo, né? Quem sabe você se identifica com isso, se identifica com essa fala, porque às vezes a gente está muito no campo das ideias, a gente pensa, um dia eu vou fazer tal coisa, eu sinto vontade de fazer tal coisa, mas aí quando eu estiver pronto, eu vou fazer. E muitas vezes a verdade é que a gente não vai estar pronto, a gente vai se aperfeiçoando no decorrer da caminhada e vai se aperfeiçoando com os erros também, né? A gente vai errando e vai se lapidando, né? Vai vendo o que pode melhorar, o que pode descartar, né? O que pode aprimorar, enfim. Então, isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. Às vezes, quem sabe você está me escutando e você é uma pessoa que está com medo de se envolver com alguém, de se relacionar, porque você já passou uma grande frustração na sua vida, né? Já teve relacionamentos aí que muito conturbados, né? Tem muita ferida no coração e você não tá mais aberto a se relacionar. Não, eu não quero mais, isso é muito cansativo, isso é muito exaustivo, eu não quero mais. Eu prefiro ficar sozinha, né? Então a gente se fecha para situações porque a gente vai colocando bloqueios, né? A gente vai desenvolvendo bloqueios na nossa vida. Quem sabe uma profissão, quem sabe você não foi bem sucedido numa área da sua vida, né? Você trabalhou em algo, não gostou, ou fez uma faculdade, não gostou, e talvez está partindo para outro curso. E dentro da sua cabeça, você pensa assim, não, eu nem vou tentar de novo, porque eu vou fracassar de novo, vai ser ruim. E assim é a nossa vida, a gente vai se sabotando muitas vezes por N fatores, ou por um perfeccionismo, ou por estar somente no campo das ideias, né? Fazer todo um ideal de perfeição, de que tudo vai dar certo. E a gente não vai se arriscando, a gente vai desenvolvendo esses bloqueios, esses escudos emocionais que a gente acaba não se expondo para não se machucar, para não dar a cara a tapa, para não se expor, para não errar. E a verdade é que a gente precisa
muitas vezes passar por esses processos dos erros, porque um erro carrega também o aprendizado. Se você passou por uma relação fracassada, não deu certo, pelo menos repense o que não deu certo no seu relacionamento. Daqui a pouco você se envolveu com alguém que não foi legal para você, mas repense, coloque no papel essas características dessa pessoa que não deu certo, para partir para uma outra relação, para uma outra situação, pensando, não, isso eu não quero para mim. Esse perfil, esse tipo de pessoa eu não quero para mim. Numa profissão, se você não gostou da profissão que você exerceu, ou não foi legal a experiência, o trabalho, pensa o que não gostou, o que você não gostou, o que não deu certo, coloque num papel e pense assim, o que eu gostaria para minha vida, o que eu não quero repetir. Enfim, isso para tudo, vale para tudo na nossa vida, né? E eu tenho percebido na minha própria vida o quanto é importante a gente praticar as coisas, a gente sair do campo do pensamento, né, do idealismo ou do perfeccionismo, que isso acaba acarretando a procrastinação, acaba nos fazendo ser um procrastinador quando a gente fica muito no campo das ideias. E eu tô tentando, assim, praticar pequenas coisas, porque às vezes a gente pensa assim, eu gostaria de comprar tal coisa, né? Um exemplo, eu gostaria de comprar um creme pro meu rosto. E a gente fica só nessa coisa, né? Eu acho que é muito caro, eu não vou nem ver o preço, eu não vou comprar, eu vou deixar para mais adiante. A gente vai procrastinando também essas decisões pequenas da nossa vida. Eu vou comprar quando eu tiver folgado de dinheiro, né? E a gente vai procrastinando. Mas a gente nem foi lá ver quanto é o creme. A gente nem organizou as nossas finanças para ver o quanto que dá para sobrar por mês, o quanto a gente pode enxugar por mês nas nossas finanças para ter o bendito do creme. A gente nem foi fazer uma pesquisa aí de preço para ver. A gente daqui a pouco nem ponderou que aquilo ali a gente pode até fazer parcelado, né? Se você sabe administrar bem o seu cartão de crédito. A gente pode ir pagando por mês aos poucos, vai dando uma apertadinha, deixa de comprar outra coisa e compra o creme tão sonhado. E tantas outras coisas, às vezes uma mudança na nossa casa que a gente quer fazer, mudar os ambientes, mudar os móveis, renovar a cortina, renovar a almofada, essas coisas baratas da gente fazer, né? Que já dão um ar todo diferente numa casa. A gente fica só no campo das ideias, pensando, um dia eu vou fazer, um dia eu vou fazer. Mas a gente nem foi lá ver no centro, naquelas lojinhas baratinhas, o que tem de opção, daqui a pouco uma coisa de bom gosto, que seja baratinha, acessível ao bolso, que deixa a casa bonita, que já deixa um ar diferente, um ar confortável. E a gente nem foi ver, a gente só ficou no campo das ideias, né? Naquela perfeição, naquele idealismo. Enfim, isso vale para tudo na nossa vida. Eu quis colocar exemplos bem simples, assim, do dia a dia, para a gente ver que a gente se sabota nas pequenas coisas, né? Nas pequenas decisões. Às vezes nas decisões, assim, mais bobas, né? Coisas que estão acessíveis na nossa vida, né? A compra de um creme, a compra... Ou então, a gente se sabota assim, ó. Pensando, eu vou ser feliz quando eu tiver tal carro, tal casa. Quando eu conseguir me mudar, quando eu conseguir construir a minha casa, eu vou estar tão feliz, tão realizada, eu vou estar plena. Olha se isso não é uma forma de se sabotar. Porque a gente deixa de enxergar as pequenas coisas que a gente já tem na nossa vida, as pequenas felicidades, né? As coisas que a gente pode fazer ao redor para ir modificando os ambientes, para modificando, a gente deixa também de pensar assim, puxa, eu vou já praticar a felicidade, né? Praticar o bem-estar, já vou fazer coisas que para mim são importantes, que estão acessíveis a mim. Digamos que você queira perder peso, que é o seu sonho perder peso. Puxa, eu vou me dedicar, que quando eu estiver na minha casa nova, eu já vou estar com uns quilinhos a menos. E isso está acessível na nossa mão, né? Isso é de graça. A gente cuidar da saúde. Ou outras coisas, eu vou me relacionar melhor com a minha família, né? Eu vou
fazer os meus filhos se sentirem mais amados por mim, eu vou dedicar mais tempo. Porque aí quando eu estiver na minha casa nova, vai estar tudo renovado, inclusive as relações da minha família, né? Os relacionamentos, que é o mais importante. Então, olha como a gente vai se sabotando na vida. E eu encontrei um trecho muito interessante que tem muito a ver com isso que a gente está falando nesse vídeo, que é sobre a gente procrastinar, se sabotar, né? E deixando de praticar as coisas. No livro de Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 4, diz assim, ó: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Olha se não é. Isso aqui a gente às vezes lê e pensa assim só num trabalho, né? Ah, numa lavoura, a pessoa tá lá com uma enxada e fica só olhando a natureza, contemplando, não trabalha. Mas a gente pode também fazer um paralelo com esse versículo em relação às pequenas coisas da nossa vida, sem ser o trabalho formal. E em relação a essa procrastinação que nos persegue. E a gente aprender que não adianta a gente ficar observando o vento, né? Não adianta a gente ficar olhando para as nuvens e sonhando e conjecturando e pensando, ai, e tal coisa, quando eu fizer o meu curso, aí eu vou tal coisa. A gente já tem que aproveitar o que a gente tem nas mãos, né? As coisas que a gente já tem nas mãos, as coisas acessíveis, e já fazer o que está ao nosso alcance. E já ir praticando e tomando pequenas decisões. Se você é uma pessoa assim como eu, que tem uma tendência a se sabotar e procrastinar, às vezes até por um perfeccionismo ou por uma insegurança, eu te aconselho, vá exercitando isso no dia a dia, nas pequenas coisas da sua vida. Não deixe para depois, né? Pensa assim, eu acho que eu podia fazer uma faxina aqui nessa cozinha, mudar os móveis de lugar. Já pensa e já põe no papel um dia da sua agenda para fazer isso. Não fique pensando, um dia eu vou dar uma limpada aqui, já vou tirar tudo que eu não uso, vou doar, vou fazer um faxinão, vou organizar as coisas. Isso tudo coisas que estão ao nosso alcance, acessíveis. Um dia eu vou pintar minha casa, um dia eu vou pintar minha casa, um dia eu vou comprar tinta e vou pintar minha casa. Vai lá na loja, já vê o preço da tinta, já vê no seu orçamento quando é que você vai conseguir comprar a tal da tinta. Já vê na sua agenda quando é que você vai conseguir pintar a sua casa e já vai se planejando de forma prática. Porque como diz a palavra aqui, quem fica observando o vento não plantará. E quem fica olhando para as nuvens não colherá. Então, que a gente saia do campo do pensamento e possa ir para o campo da ação. E aqui também eu lembrei de algo muito importante. Se você é uma pessoa que está me escutando e é um cristão, muitas vezes a gente se sabota no reino de Deus. A gente se sabota com o nosso propósito, com a missão que Deus plantou no nosso interior. Porque cada um de nós tem uma missão no reino de Deus. E a gente fica pensando assim, um dia, quando eu estiver craque na Bíblia, quando eu estiver todos os versículos na ponta da minha língua, eu vou pregar o Evangelho. Um dia, quando eu não tiver mais esse meu problema aqui que me persegue, quando a minha vida estiver perfeita, eu vou pregar o Evangelho, eu vou participar do reino de Deus e pregar o Evangelho. Não faça isso, não caia nessa ilusão, nessa mentira, não caia nesse engano. Faça do jeito que você está, anuncie com as suas falhas, né? Mesmo com as suas falhas, talvez de comunicação, talvez de conhecimento, mas Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a intenção do nosso coração e Deus vai nos capacitando. Não se iluda pensando assim, quando eu estiver pronto eu vou participar disso. Quem sabe Deus colocou no seu coração um projeto, né? Faça isso, vai dando pequenos passos, coloque em oração, peça para Deus te capacitar e abrindo as oportunidades para você cumprir esse chamado do Senhor. Não espere estar pronto, Deus vai te capacitando no caminho. Então é muito importante a gente pensar sobre isso. Quantas pessoas dentro da igreja
estão esperando o momento perfeito para colocar em prática aquilo que Deus colocou no seu coração, e esse momento não vai vir, porque a nossa vida não é perfeita, nós não somos perfeitos. Vamos ter lutas, vamos ter desafios, vamos ter limitações, né? Se até os discípulos, Paulo mesmo, né? Na Bíblia está escrito aqui que Paulo enfrentou tantos desafios para pregar a palavra, quanto mais nós. Então, nós nunca vamos estar prontos 100%, perfeitos, com a nossa vida perfeitinha para poder pregar a palavra. Então, eu te encorajo a isso. Não sabote a sua vida. Não sabote a sua vida com Deus, não sabote a sua vida como um todo. Vamos parar de olhar o vento e não plantar. Vamos colocar em prática. Se você gostou desse conteúdo, dá o teu like. Ajuda muito aqui o canal. Participa dando like. Se inscreve se você não é inscrito. Coloca nos comentários o que você pensa sobre o assunto, se você se identifica com essa situação aí de procrastinador. Abraço e até o próximo vídeo.